Boa noite, exploradores do abismo. Nessa noite obscura, trazemos 2 relatos assustadores sobre fantasmas. O primeiro se passa em um necrotério e foi o primeiro caso inexplicável de um profissional com mais de 8 anos de experiência na área. O segundo é um caso antigo de assassinato de uma possível alma condenada injustamente por um crime que não cometeu. Permita-se por alguns minutos ser cativado por esses relatos assustadores. Gritos do Inferno. Trabalho em um necrotério há 8 anos. Durante todo o tempo em que eu trabalho aqui, nunca estive cara a cara com um acontecimento que não pudesse ser explicado ou compreendido. Até uma certa noite. Durante uma partida da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, não me lembro bem qual foi o jogo, só sei que a partida seria transmitida de madrugada. Apenas o meu setor estava funcionando naquela noite. Sempre fui muito focado no meu trabalho, e para mim, futebol não é importante. Portanto, trabalhei normalmente naquela noite, cumprindo minhas tarefas. Enquanto eu continuava com as minhas obrigações, o segundo legista na sala ligou um pequeno rádio e sintonizou na partida. Assim, trabalhamos e prestamos atenção no jogo. No entanto, uma sequência de sons chamou nossa atenção. Eram várias batidas, como se alguém estivesse batendo em uma madeira. As batidas eram sequenciais e logo percebemos que não era um som comum. Algo ou alguém estava produzindo aquelas batidas. Imediatamente, lembrei-me de uma história bastante conhecida no meio, sobre um necrotério que recebeu um corpo com um rato dentro do saco. Quando o corpo foi colocado na gaveta refrigerada, o rato ficou desesperado, tentando fugir, e ficou batendo contra a porta do freezer. Esse incidente causou pânico entre as pessoas que trabalhavam no local. Ao recordar essa história, imaginei que algo semelhante pudesse estar acontecendo ali. O som estava aumentando gradualmente, em intensidade. Meu colega de trabalho perguntou o que estava acontecendo ali. Nesse momento, desliguei o rádio e respondi que eu sabia tão pouco quanto ele. Ficamos em silêncio por um tempo, aguardando para ver o que acontecia, até que os barulhos cessaram. Percebemos que o local onde estávamos estava completamente vazio. Nem mesmo o porteiro havia ido trabalhar naquela noite. A portaria estava trancada e a chave pendurada perto do balcão da recepção. Portanto, não havia como alguém entrar ali. Antes de retomarmos nosso trabalho, começamos a ouvir um som de algo sendo arrastado. Tudo isso estava acontecendo do lado de fora da sala em que estávamos. O corredor dava acesso a várias outras salas de autópsias, todas com as portas trancadas. Decidimos sair da sala e observar o corredor, que estava completamente vazio. Percebemos que o barulho continuava e, na verdade, vinha de uma sala que estava desativada há cerca de 2 meses. Essa sala servia apenas para armazenar os corpos liberados para o sepultamento. Os corpos estavam armazenados na sala dos indigentes. Decidimos caminhar até lá para verificar o que estava acontecendo. Ao abrir a porta, as luzes se apagaram instantaneamente e as luzes de emergência do corredor acenderam automaticamente. Parecia ser uma queda de energia que talvez tivesse afetado todo o local. Utilizamos as lanternas dos nossos celulares para iluminar as gavetas e notamos que uma delas estava aberta. Ao nos aproximarmos, vimos que havia um cadáver dentro. Empurrei a gaveta de volta para dentro e a travei. Nesse momento, a energia retornou e o médico brincou, dizendo que o cadáver havia tentado escapar, mas não era uma tarefa fácil. No entanto, eu não achava graça nenhuma na situação. Estava extremamente tenso. Essa foi a coisa mais estranha que já presenciei. Porém, o que aconteceu em seguida foi ainda mais surpreendente. Estávamos prestes a sair da sala na mesma noite, quando ouvimos novamente aquelas batidas. Estávamos perto o suficiente para perceber que as batidas vinham daquela mesma gaveta. Eram batidas fortes, como se a pessoa lá dentro estivesse desesperada para sair. Fiquei paralisado, congelado de terror.
O médico foi em direção à gaveta, mas antes que ele chegasse perto, um grito agudo, um lamento obscuro, ecoou de dentro dela. Era um gemido que parecia vir das profundezas do inferno. O som aterrorizante durou cerca de 10 segundos, mas parecia ter durado muito mais. Era um grito de agonia, desespero, dor e morte, como o som de uma alma sendo torturada, como se estivesse sendo marcado a ferro e fogo. Foi o som mais alto e macabro que já ouvi em toda a minha vida. Tenho certeza de que mesmo que viva 1000 anos, jamais esquecerei aquele som. Saímos correndo imediatamente dali e fomos para a portaria sem saber o que fazer. Aquele corpo já havia passado por uma autópsia, então não poderia ser alguém vivo pedindo ajuda. Não havia nenhuma explicação racional para aquele som tão macabro. Desistimos de tentar entender e simplesmente saímos dali. No dia seguinte, retornei ao local e fiz uma consulta nos bancos de dados em busca de informações sobre aquele corpo. Ele estava identificado. Ao pesquisar seu nome, encontrei uma reportagem de jornal que contava o que havia acontecido com ele. Ele havia sido morto por linchamento, depois que os vizinhos descobriram que ele violentava de uma menina de 6 anos. Infelizmente, a pobre criança não resistiu e veio a falecer. No dia seguinte, a notícia estava estampada nos jornais. Ele também havia assassinado a mãe da criança com facadas. Os gritos vindo de dentro da casa chamaram a atenção dos vizinhos, que ao entrarem se depararam com aquela cena horrenda e ali mesmo espancaram o homem até a morte. Estava explicada a razão de nenhum familiar ter procurado o corpo daquele homem, o que é compreensível. Um crime tão horrível, uma verdadeira tragédia, faz com que o assassino seja repudiado por todos, até mesmo pela própria família. Conversando com um médico que também presenciou o fenômeno junto comigo, ele me disse que provavelmente aqueles sons eram o espírito do homem pedindo socorro ao se deparar com o que esperava do outro lado. Antes de ser sepultado, ele permaneceu por mais algum tempo na gaveta, aguardando o prazo exigido pelo protocolo, mas ninguém veio procurar ou reconhecer o corpo. Assim, ele foi enterrado em uma cova rasa como um indigente, apenas na presença dos funcionários do cemitério. Não preciso nem dizer que evitei ao máximo passar perto daquele setor no necrotério. Segui com minha rotina de trabalho, tentando esquecer o estranho fenômeno que havia presenciado. De vez em quando, ainda lembro daquele som. Por muito tempo, tive dificuldade para dormir. Tento me convencer de que deve existir alguma explicação lógica para o que aconteceu, mas lá no fundo, eu sei que aquilo não pode ser explicado de forma alguma. Misericórdia. Eu já falei aqui em outros depoimentos que também envolviam essa função de trabalhar em necrotério. E eu já disse, se eu trabalhasse nessa função e acontecesse alguma coisa, nem que seja minimamente estranha, eu nunca mais voltava pro lugar, né? Nunca mais na minha vida, você acha? Jamais. Nesse caso, eu acho que é um pouco mais fácil pro cara, porque ele já trabalhava, como ele falou lá em cima, ele já trabalhava há 8 anos nessa área. Então, talvez pra ele ter acontecido só agora não abalou ele tanto assim, mesmo que tenha sido um relato extremamente estranho e bem inexplicável. Por mais que muita gente, provavelmente muita gente que está assistindo sabe que o corpo ele solta vários gases quando está em decomposição e esses gases fazem barulho. E o corpo também se mexe em muitos casos, já que dentro dos músculos, né, as células às vezes elas não estão mortas, então elas liberam energia e o corpo se mexe. Tem vários vídeos extremamente estranhos e nossa, eu acho que mesmo sabendo disso eu não conseguiria trabalhar por muito tempo nesse tipo de função, vendo os corpos se mexendo. Eu não conseguiria. Eu seria o tipo de funcionário que no primeiro grito do cadáver eu saia correndo, nunca mais voltava. Condenado injustamente? Cerca de 16 anos atrás, uma moça que vivia em uma casa perto da minha teve seu tio preso injustamente. Na época, contaram que ele havia assaltado e matado uma senhora
que havia acabado de sacar uma grande quantidade de dinheiro em um banco da cidade. O caminho para a casa da senhora passava por um terreno deserto e pouco iluminado, onde ela foi cercada. O corpo dela foi encontrado somente 4 dias depois, jogado em um matagal distante, com marcas de tortura e um corte feito à faca em sua garganta. O tio da moça foi acusado pelo crime devido ao fato de trabalhar no banco onde a senhora sacou o dinheiro. Ele era segurança da agência e ficava na porta, liberando a entrada das pessoas. As câmeras de segurança mostraram ele entregando uma caixa de sapatos para a mulher guardar as notas, que eram muitas. Ele explicou na delegacia que apenas havia oferecido ajuda e ficado preocupado com a mulher carregando aquele maço de dinheiro, guardados apenas dentro de um saco plástico transparente. Apesar da cidade ser tranquila naquela época, ainda poderia despertar a cobiça de alguém mal intencionado. No entanto, nada disso adiantou, e ele acabou sendo detido quando não soube explicar onde estava na hora do crime. Além disso, suas digitais foram encontradas na caixa, contendo algumas notas que acabaram ficando pelo caminho. Em poucos meses, ele foi julgado e condenado por latrocínio, recebendo uma pena de quase 20 anos, em regime fechado. Após várias tentativas mal sucedidas de fuga e uma vida difícil na prisão, onde era espancado quase diariamente, passava fome, sede e tinha dificuldade para dormir, ele decidiu tirar a própria vida enforcando-se com uma corda feita de lençóis. Seu corpo foi encontrado em um pequeno depósito onde ele se trancou, enquanto os guardas batiam na porta, ordenando que ele abrisse. Ele enrolou a corda no pescoço e no teto, em um cano, e se jogou. Quando conseguiram arrombar a porta, encontraram um corpo sem vida. Chamaram os médicos do presídio, mas eles não conseguiram fazer nada, além de constatar a morte e pedir que removessem o corpo dali e levassem para o IML. Dizem que ele desistiu de viver, já que nunca conseguiria provar sua inocência, pois a única testemunha do suposto crime que ele havia cometido morreu pouco depois dele ter sido preso. Por isso, ele acabou condenado, já que não havia ninguém que testemunhasse a seu favor. Essa tal testemunha era morador de uma das casas próximas ao terreno onde tudo aconteceu, e jurou ter visto um homem com uma descrição totalmente diferente da do tio dela, seguindo a senhora e abordando-a mais à frente. Em poucos dias, esse homem também foi encontrado morto. A polícia não concluiu até hoje esse caso devido à total falta de pistas sobre o ocorrido. Após 6 meses da morte dele, começaram a acontecer coisas estranhas na casa da minha amiga, que era sobrinha do preso que se matou. Cadeados abriam sozinhos, pratos caíam no chão e se quebravam, facas eram arremessadas de um cômodo para outro, e até pedras caíam no telhado. Os moradores da casa e até os vizinhos ficaram assustados e chamaram os bombeiros, depois a polícia e por fim um padre e pastor. Mas nada adiantou. As ocorrências continuavam acontecendo e só aumentavam com o passar do tempo. Um dia, eu e minha amiga estávamos na sala de casa, sua irmã estava tomando banho e então ouvimos um barulho estranho no banheiro, seguido de um grito. Corremos para o banheiro e quando chegamos lá, a irmã da minha amiga estava no canto desesperada e chorando muito, muito assustada, falando que havia ouvido passos dentro do banheiro e um som agudo que parecia uma respiração ofegante perto dela. Além disso, ela sentiu um cheiro muito forte de algo podre. Com muito custo, conseguimos acalmá-la. Ela então foi para o quarto se vestir. Então ouvimos mais um grito. Quando fomos correndo lá ver o que era, vimos um vulto escuro e enorme saindo rápido do quarto, indo em direção à parede e desaparecendo dentro dela. Quando conseguimos entrar no quarto, ela falou que tinha visto o tio dela. Ela disse que ele estava muito cabeludo, com a barba muito grande e com os olhos avermelhados. Ele tinha uma grande marca roxa no pescoço e um olhar perdido, como se estivesse pedindo ajuda ou implorando para acreditarmos que ele era inocente. Segundo ela, ele estava sofrendo muito.
A expressão não era apenas de dor física. Ela nos contou que a alma dele estava sofrendo. Era uma dor que ultrapassava o limite do corpo e havia se instalado no lugar mais profundo de seu espírito. Depois disso, ela foi levada para um hospital com uma forte crise nervosa e um padre foi chamado para benzer a casa. Enquanto ele estava rezando, 2 facões caíram ao lado dele, quase o atingindo. As luzes da casa piscavam sem parar e uma chuva de pedras atingiu o telhado, quebrando muitas telhas. Um cheiro de podre voltou a impregnar toda a casa. O padre disse que em toda a sua vida nunca havia visto nada parecido com aquilo. A moça jamais se recuperou. Ela vive hoje internada em um hospital psiquiátrico e as pessoas que vão visitá-la contam que ela tem um olhar vazio e não responde nada que lhe é perguntado. Ela só consegue dormir quando toma algum remédio e dizem que mesmo assim ela acorda gritando no meio da noite, dizendo que o tio dela estava lá e queria levá-la com ele. Até hoje, ninguém consegue comprar ou entrar naquela casa. As coisas que aconteciam ali diminuíram bastante, quase pararam, mas de vez em quando ainda acontecem. Os vizinhos contam que ouvem um barulho de louça quebrando e portas batendo, além do cheiro de podre que toma conta do ambiente, mesmo a casa estando completamente vazia há muito tempo. Isso tudo aconteceu quando eu tinha 17 anos, e foi a partir daí que eu, que sempre fui muito cético e achava que vultos e aparições eram invenções ou apenas uma forma de chamar a atenção, comecei a acreditar no sobrenatural. Eu sei muito bem o que houve naquele dia. Muitas pessoas disseram que tudo deveria ser fruto da nossa imaginação e que essas coisas não existem. Eu sempre fui um homem centrado, equilibrado e nunca pedi para ver essas coisas. Nunca invoquei espíritos e nunca brinquei com nada disso. Eu tenho o maior respeito pelo mundo espiritual, independente de como ele seja. Até hoje, quando fecho os olhos, consigo ver aquele vulto negro entrando pela parede e sumindo. Eu peço a Deus todos os dias para jamais ter contato com nada parecido com o que houve naquele dia. E eu espero sinceramente que você, que está ouvindo meu relato, não duvide de nada, pois muita coisa está além da nossa compreensão e nós não sabemos absolutamente nada do que se passa no mundo espiritual. Esse relato foi bem interessante. Eu admito que eu queria mais informações para saber mais desse caso, mas infelizmente no relato não tinha muita informação assim para pesquisarmos mais a fundo, né? Eu também acho que muitos dos relatos são invenções, porém eu também não duvido, porque eu mesmo já passei por uma situação que não faz muito sentido, que eu já disse nos outros relatos, mas absolutamente todo mundo sempre tem alguma história, algum acontecimento estranho que acabou passando pela sua vida e que você não tem explicação. Assim como também muitos relatos que são falsos, né? Vários vídeos na internet que são com certeza forjados e já foram até desvendados. Porém, muita coisa estranha ainda acontece, muitas pessoas têm histórias e até testemunhas de acontecimentos muito estranhos. E realmente não dá pra saber, é uma coisa que não tem como provar no final das contas se o mundo espiritual ele existe ou não. É meio complexo demais, vai muito da crença das pessoas. Algumas religiões falam que isso é possível, outras falam que isso é impossível. Então fica aí a nossa curiosidade e a nossa vontade de gostar ou não desse tipo de relato e se divertir com ele ou não. Se você também tiver alguns relatos estranhos na sua vida que você não consegue compreender muito bem e queira compartilhar, é só mandar para o nosso e-mail. Eu vou adorar trazer aqui qualquer relato dos inscritos. Então, boa noite e até o próximo vídeo. Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as próximas obscuras criaturas que estão por vir. Boa noite e até o próximo vídeo.